Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a nossa vida, sobre o que o Espiritismo nos revela, as informações que os Espíritos nos deram, ok? É muito interessante nós pararmos para refletirmos um pouco mais sobre tudo isso. Eu queria pedir a vocês que assistem o meu canal, mesmo aqueles que já são inscritos, se puderem dar um like no vídeo, nessa postagem, isso ajuda também. E que vocês, por favor, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que às vezes pode ser que ajude alguém, de alguma forma, ok? Então, irmãos, o nosso vídeo de hoje, nosso assunto, por assim dizer, de hoje, é que realmente, ninguém esperava que as coisas fossem acontecer, né, da forma que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Era uma coisa esperada, mas não para o momento. A doutrina espírita sempre falou muito para todos nós que o planeta vem atravessando uma mudança no seu campo vibratório e que essa mudança vai chegar no auge em determinada época, ok? Eu acho que nós que acreditamos no Espiritismo estamos observando que já está chegando realmente no auge. Não chegamos exatamente no auge, mas estamos bem próximo disso. Essa mudança anunciada pelos espíritos vibratória do nosso planeta é que nosso planeta deixará de ser um planeta de prova e expiação para se tornar um planeta de regeneração. Então, esse processo não está começando agora. Ele já se iniciou há mais de 100 anos atrás. Podemos até dizer aproximadamente mais de 200 anos, ok? Então, é claro que quanto mais próximo nós estivermos dessa mudança, mais coisas vão acontecer em nosso planeta. Porque há a necessidade dessa mudança. Nessa mudança, é claro que serão selecionados aqueles que continuarão a viver no planeta Terra. Desculpe. Aqueles que continuarão a viver no planeta Terra e aqueles que não continuarão, serão retirados desse planeta para planetas de prova e expiação. Planeta semelhante ao que é o nosso na atualidade. Ok? Então, para esses espíritos, as mudanças não serão tão drásticas assim. Existe uma ideia dentro mesmo da doutrina espírita que esses irmãos serão retirados para planetas inferiores ao planeta Terra. Irmãos, isso é praticamente impossível, porque esses espíritos que estão ainda aqui no planeta Terra, que têm suas ideias, seus pensamentos voltados para o mal, exclusivamente para o egoísmo e para a maldade, que ainda são ignorantes espirituais, eles têm uma vibração que é semelhante à vibração do planeta Terra atualmente. Então, eles só poderão habitar o mundo
semelhante à sua vibração. É isso que a doutrina espírita nos ensina, nos ensinou. É isso que a doutrina espírita fala. Ok? Então, ele sairá do planeta Terra para um planeta semelhante ao que é o nosso planeta Terra na atualidade. Porém, veja bem, com alguns séculos atrás. Ok? Vamos botar aí na Idade Média, por exemplo. Né? Então vão habitar planetas que estão naquela Idade Média, ainda que a barbárie domina aquele mundo, como foi aqui no planeta Terra. Entenderam isso? Então não serão planetas primitivos, porque se assim eu fosse, existiria uma degradação do espírito, coisa que não acontece, porque o espírito não anda para trás, não retrograda, ok? Que andar para trás, retrogradar, significa perder todos os conhecimentos já adquiridos. Entendemos bem isso, né? Isso não acontece com nenhum espírito. Então ele vai habitar um planeta semelhante ao planeta Terra, só que de alguns séculos atrás. Da mesma forma que vieram para cá, segundo a doutrina espírita, a raça adâmica, né? Que eles são exilados de um planeta chamado, pelos espíritos, de planeta Capela, porque aquele planeta alcançou uma evolução de regeneração e aqueles espíritos que foram trazidos para cá não acompanharam aquela evolução. Vieram para o planeta Terra, cujas vibrações do planeta eram semelhantes a dele, ok? Então, eles não andaram para trás, simplesmente deixaram de acompanhar a evolução daquele planeta por escolha deles, ok? E acabaram sendo atraídos para um planeta que tinha vibração semelhante a deles, que é o planeta Terra. Ok? Então isso já está acontecendo no nosso planeta Terra, já vai de alguns séculos para trás. Muitos irmãos nossos, de alguns séculos, que nasceram aqui e continuavam a praticar suas maldades, eu não acredito em maldade, ok? Falo maldade para que as pessoas compreendam. Continuavam ignorantes por escolha, né? Por inércia, por preguiça, né? Por não querer se esforçar em caminhar para frente. Esses irmãos que permanecem assim serão retirados desse planeta. Já começaram a serem retirados de alguns séculos atrás. Esses que nós estamos vendo na atualidade a cometer, principalmente, esses crimes hediondos, não todos, vejamos bem isso, hein? Mas alguns deles não mais retornarão ao planeta Terra porque já tiveram diversas chances de se modificarem e não quiseram, por opção deles, ok? Então esses não vão retornar ao planeta Terra. E cada vez que se aproxima mais, no momento dessa separação, mais nós vamos vendo esses acontecimentos no nosso planeta. Vai ter uma frequência maior. É claro, é óbvio. Está na natureza. Como eu já disse em vídeos anteriores, a natureza não pede passagem, não pede licença, não pede permissão. Ela prossegue. É a força da natureza, a força das coisas. Não é Deus que está castigando a ninguém. Deus criou tudo com sabedoria. Ok? E nós, espíritos, fazemos parte da força da natureza. Ok? Então, a nossa natureza, de cada um de nós, aquilo que escolhemos, é a nossa natureza. Vai nos levar aonde nós quisermos ir. Se nós escolhemos um caminho melhor, vamos procurar esse caminho melhor. Vamos procurar essa direção.
Aqueles que ainda recusam em trilhar no caminho melhor, querem se manter naquela estrada ainda difícil, eles vão continuar na estrada deles. Vão demorar um pouco mais para chegar aonde tantos outros já chegaram e onde nós chegaremos. É a opção de cada um de nós. Deus não intervém nas nossas escolhas. Nós somos livres. Desde o momento que Deus nos criou, todos nós somos livres, espíritos livres, para fazermos escolhas, certo? Então, como eu estava falando inicialmente, vai se agravando cada vez mais os acontecimentos revolucionários, catástrofes, guerras e tudo mais. Porque através do desencarne, esses irmãos estão sendo selecionados. Na atualidade, nós temos esse problema de difícil resolução no nosso Brasil. O problema das eleições, as pessoas tomando partido de um lado ou de outro. Tudo isso são provas para todos nós. É o momento de nós nos colocarmos de que lado queremos ficar. Se queremos empunhar as armas ou se queremos empunhar o amor, o caminho de Jesus. Falarão alguns, sofreremos as consequências se nós nos omitirmos. Irmãos, o que significa se omitir? Tem o lado direito e tem a esquerda. Você ficar no meio, você está em cima do muro, você não está se decidindo, é um grande engano. Também é uma decisão ficar em cima do muro. É uma escolha e deve e tem que ser respeitada pelos demais, tanto pelos que são da esquerda, tanto quanto os que são da direita. Ok? E o que está em cima do muro tem que respeitar os outros. É o princípio básico da moral do Cristo. Aliás, se fala muito no Brasil da democracia, não é verdade? Então, se nós exigirmos nosso direito, nós temos que dar o mesmo direito ao outro. Existe o princípio do direito, né? O direito de cada um termina onde começa o do outro. Ok? Então, meus irmãos, omissão não quer dizer não fazer nada. São duas coisas bem diferentes. Aqueles que não querem se envolver de um lado ou de outro, preferem ficar em cima do muro, não quer dizer que eles não estejam fazendo nada. Talvez estejam fazendo o que todos deveriam fazer, orando, pedindo a Deus forças para que as coisas que tiverem que acontecer, aconteçam, e para que nós, humildemente, tenhamos força para superar as coisas que estão por vir, sejam elas quais forem. Ok? Porque Deus sempre esteve, sempre estará no comando. Não será o voto na urna que vai interferir na vontade de Deus. Simples. Porque Deus não é caprichoso de escolher o lado desse ou daquele. O lado de Deus é o lado de todos, do bem comum. Não é o bem de um lado ou de outro. Se assim fosse, ele deixaria de ser Deus. Como compreendemos, bom e misericordioso sobre todas as coisas, né? Sobre todos os acontecimentos. Esse é o Deus que eu acredito. Ok? Então aqueles que se colocam em cima do muro, que fazem as orações, eles não estão parados, não estão na inércia, muito pelo contrário. Eu vou falar uma coisa aqui para quem é espírita e já trabalhou
dentro de uma casa espírita, principalmente como médium, ok? Quem trabalhou dando passe, ok? Então, geralmente, nas casas espíritas, tem um médium que vai dar o passe numa pessoa. Não é verdade? Tem um médium que dá o passe. Tem a pessoa que está sentada à sua frente que está recebendo o passe, ok? E tem o médium de sustentação. Esse médium não dá passe. Ele fica naquele mesmo ambiente em prece, em oração, para dar sustento àquele passe, àquele trabalho mediúnico. Quem é espírita estudou a mediunidade e pratica sabe disso, sabe do que eu estou falando. Também quando temos as sessões fechadas, mediúnicas, só para médios, também sabemos que tem aquele médium que a gente costuma botar o apelido carinhoso de médium de pedra, aquele médium que não sente nada, que não vê nada, que não ouve nada. Nós sabemos que esses médios são os médios de sustentação, que são os mais importantes dentro dos trabalhos mediúnicos, porque se não fossem eles, os trabalhos, basicamente, não teriam uma boa resposta. Então, meus irmãos, são os médios pedra, aqueles que dizem que não sente nada, que não vê nada, que não ouve nada. Esses são aqueles que podemos dizer que estão em cima do muro, que sustentam com seus bons pensamentos para que o trabalho tenha bons resultados. Ok? Então pensem um pouquinho mais sobre essas questões tão importantes dentro da nossa vida. Onde quer que estejamos, falo da nossa vida, não falo desta vida. Porque a nossa vida não é somente essa que estamos vivendo. A nossa vida é eterna. Já vivemos muitas vezes aqui na Terra, em outros planetas também. E viveremos em outros planetas, novos planetas, não é verdade? Então, atualmente está acontecendo essa separação, está mais rápida, né? Estamos chegando vamos dizer assim, no cume, né? No clímax dessa separação. Vemos a guerra na Ucrânia, recentemente. Quantos irmãos nossos desencarnaram? E ainda estão desencarnando, porque existe essa guerra ainda, naquela parte do nosso planeta. Temos lá o Afeganistão, passando por aqueles problemas também terríveis de domínio, né? Enfim, temos outras partes do mundo, Angola, também está sofrendo muito, é um país que sofre muito, com a desigualdade, com a miséria, com a fome. Temos diversos países passando por dificuldades enormes. Pessoas, espíritos, encarnados, desencarnando. Tivemos a doença agora, que atingiu todo o planeta Terra. Não escolheu nação, não escolheu cultura, não escolheu condição social. A doença atingiu o rico, o pobre, o miserável, ao comunista, ao nazista não temos, né? Ao comunismo, tá? Aos cristãos, aos republicanos, né? Aos democratas. Sim, essa pandemia não escolheu qualquer crença, qualquer cultura. Atingiu todo o planeta Terra. Temos então na atualidade, meus irmãos, diversos movimentos daquela
mulher que foi assassinada, naquele país islâmico que as mulheres não podem mostrar o rosto, elas estão indo para a rua e sendo assassinadas. Que força que esses espíritos estão tendo de botar a própria vida em risco, sabendo que o risco enorme de morrer, que elas foram para as ruas sem qualquer tipo de armamento, para questionar uma lei do homem. E quantas foram assassinadas e presas? Então, meus irmãos, o espírito, nós estamos vendo, está vencendo a matéria. Provavelmente nós, aqui no Brasil, ainda não temos essa força espiritual tão grande para vencer a matéria. Mas vemos pessoas entregando a própria vida sem sequer questionar a vida em prol de uma ideia humana, de um sentimento humano. Ok? Por uma razão, simplesmente. Por uma lógica, por um bem-estar. Elas não estão se incomodando, essas mulheres, com as suas próprias vidas. Estão ali lutando para mudar uma lei de um país. É o exemplo para o mundo todo. O mundo todo devia aplaudir essas mulheres de pé. Mas ainda temos muitos outros que têm interesse, infelizmente, de escravizar, de explorar, de viver, né, no seu eu em primeiro lugar, no seu bem-estar, na ganância, no poder, no se achar superior ao outro, coisa que ninguém é. Então, meus irmãos, é esse recado que eu tenho que dar para vocês. Eu achava necessário. Vamos ter a fé de que tudo que acontece no nosso planeta sempre foi, sempre será para o nosso bem. Ninguém tem o poder maior do que Deus. Quando falam das forças, né, das forças da escuridão, que querem fazer isso que acontecer, que na espiritualidade existe uma guerra enorme, para nós tomarmos cuidado e tudo mais. Ó, meus irmãos, só fica com medo dessas notícias quem não acredita em Deus. Porque não existe força maior que a de Deus. E ponto final. Essa é a verdade. Fantasia é acreditar que a força das trevas tem um poder igual a de Deus. Isso é fantasia, é ilusão, é medo, é falta de compreensão, é falta de fé. Por isso Jesus falou, Deus nosso Pai, Todo-Poderoso. Sim, se Ele criou tudo, é lógico que Ele tem o poder máximo. Então, meus irmãos, o momento é esse. Nosso momento é maravilhoso. Estamos tendo uma grande oportunidade de aumentarmos a nossa fé, de que tudo que acontecer contigo, comigo, com todos, se ocorrer, é porque Deus acha que é bom e de fato é bom. Não importa se os olhos dos homens veem como alguma coisa de mal. Isso é uma visão pequena, muito pequena e acanhada. É a visão daquele que não tem fé. É a visão daquele que ainda não compreendeu que ele é eterno, filho do Criador do Universo. Nós somos, ok? Filhos todos de Deus. Aqueles que querem combater o bem, que escolheram o caminho errado, o caminho enganoso, eles também são filhos de Deus. Se eles não compreendem hoje o que compreendemos, um dia compreenderão. E a nossa obrigação é fazer o possível para que eles venham a compreender tudo isso mais rapidamente.
porque eles são nossos irmãos e precisam da ajuda. Mas, como Jesus nos disse, seja sim, sim e não, não. Ok? Quando Jesus falou de perdoar nossos inimigos, ele não quis dizer que pegássemos os nossos inimigos e trouxéssemos para dentro dos nossos lares. Não. Mas falou que perdoar é não guardar ódio, ressentimento negativo, é não desejar o mal para aquele irmão, muito pelo contrário, desejar que ele se esclareça, que ele evolua, que ele cresça. Isso é o perdão. Ok? Então fica o recado de hoje aqui para vocês, no meu humilde entendimento do comportamento que eu acredito que devemos ter. Posso ser que esteja errado, mas mesmo eu estando errado, eu prefiro acreditar que quem toma conta de mim é o Deus, meu Pai, que me criou. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.